bem-vindos à nossa sessão pipoca. Hoje a gente mergulha num universo de ficção científica denso, provocador. Vamos falar de Raised by Wolves, uma série que, nossa, deu o que falar. Criação do Aaron Guzikowski e com ninguém menos que o Ridley Scott na produção executiva e dirigindo os primeiros episódios, né? Teve 2 temporadas bem intensas lá na HBO Max. Foi cancelada, é verdade, uma pena, mas deixou, assim, um terreno muito fértil para a gente discutir ateísmo, fé, tecnologia, a própria natureza humana, sabe? A largada já é forte, imagina. A Terra foi para o espaço destruída por uma guerra santa. De um lado, ateus militarizados, do outro, uma ordem religiosa fanática, os mitraicos, que adoram o Sol. E aí, como última cartada, 2 androides, a mãe e o pai, são enviados para um planeta distante, Kepler 22b. A missão, putz, criar crianças humanas e fundar uma civilização nova baseada no ateísmo, para supostamente, né, evitar os erros do passado. A série já começa com tudo, né? Sem tempo para respirar. A gente cai direto nesse planeta hostil, Kepler 22b. Os androides chegam lá com os embriões humanos, mas anos depois, com todas as dificuldades do lugar, só um menino sobrevive, o Campion. E para complicar tudo, chega uma arca do espaço, a Arca do Céu, cheia de sobreviventes humanos, a maioria mitraicos. Aí pronto, né? A tensão entre fé e a ausência dela volta com força total. O palco está montado para o drama filosófico. Perfeito. Então, nossa conversa hoje vai fundo nessas questões que Raised by Wolves levanta. A gente vai usar o material que a gente analisou para explorar isso. Que tipo de sociedade ateísta a série mostra afinal? Será que dá para fugir do dogma mesmo sem religião? Vamos usar a ficção para pensar. Olha, um ponto que salta aos olhos logo de cara e que as fontes que a gente viu batem muito na tecla é como a série desmonta aquela ideia fácil de uma sociedade ateísta pura, sabe? Os ateus em Raised by Wolves não são tipo um bloco homogêneo de gente super racional e fria. Pelo contrário, eles têm exército, têm símbolos próprios, quase um culto à razão ou à tecnologia que bate de frente com o culto ao sol dos mitraicos. Sem dúvida. Essa é uma das provocações mais fortes da série, eu acho. Ela te força a pensar, será que só tirar a religião organizada da jogada já basta para acabar com o pensamento dogmático? Para acabar com grupo contra grupo, com violência? As análises que a gente leu sugerem que dá para interpretar a série como uma demonstração de como o ateísmo, quando vira essa coisa organizada, com uma missão quase messiânica de varrer a fé do mapa, corre o risco de ficar tão rígido, tão violento quanto a religião que ele combatia. É uma inversão bem irônica, né? Perturbador até. E não é só uma violência de reação, né? O material aponta para a própria estrutura dos ateus na série. A organização militar, as certezas absolutas que eles têm sobre o caminho certo para a humanidade. Parece que a lógica do nós contra eles continua firme e forte. Exatamente. A série sugere que talvez o buraco seja mais embaixo, sabe? Que o problema não é só acreditar ou não num Deus específico. Talvez seja algo na nossa natureza ou na dinâmica de grupo. Essa tendência de formar tribos em volta de ideias, de definir inimigos, de justificar coisas horríveis em nome de um bem maior. A ausência de Deus não elimina automaticamente a necessidade de uma ideologia ou a tentação do poder. Isso fica muito claro no momento que uma das fontes até resgata. Quando a mãe, a androide, que é quase o símbolo dessa missão ateísta, encontra outros ateus lá em Kepler 22b. A reação dela é de uma certa decepção. Ela pergunta, cadê os intelectuais? É um momento muito revelador, né? Essa fala sugere que o movimento ateísta que a série mostra talvez não seja bem aquela imagem idealizada, às vezes meio elitista, de um grupo só focado na razão, na filosofia, na ciência pura. Levanta a possibilidade de que o ateísmo organizado ali, forjado na guerra, na sobrevivência, tenha desenvolvido outras prioridades. Talvez mais pragmáticas, né? Mais focadas na força, na disciplina, do que naquele livre pensamento que a gente poderia associar ao ateísmo idealmente.
questiona se qualquer movimento, quando vira uma força social, política, não acaba criando suas próprias regras rígidas, suas hierarquias. Essa complexidade toda leva a gente para outro tema que as fontes exploram bastante: a ideia de um vazio simbólico. E essa busca humana constante por significado, mesmo num lugar desolado e sem religião como o Kepler 22b. Sim, a série dá exemplos muito bons disso. Tem uma cena que várias análises comentam que é bem marcante. Um grupo de sobreviventes mitraicos, perdidos, buscando respostas naquele planeta hostil, encontram uma estrutura gigante, misteriosa, um cubo negro perfeito. Eles não entendem o que é, de onde veio, mas a reação instintiva de alguns é começar a venerar aquilo, a rezar para o cubo. É quase como se a necessidade de ter um foco para a esperança ou para o medo, sabe, diante do desconhecido, do poderoso, fosse mais forte que a lógica, ou que a falta de uma doutrina prévia sobre aquele objeto. O espaço vazio é preenchido, né? O fascinante aqui é como isso parece mostrar com força essa ideia de que, se as estruturas de sentido que a gente conhece, tipo as religiões, são tiradas ou enfraquecidas, a nossa cabeça, ou talvez a dinâmica social mesmo, tende a buscar ou criar substitutos. A série sugere que a gente pode acabar criando mitos novos, rituais novos, outras formas de pertencimento e crença, mesmo que a gente não chame de religião. Parece que esses sistemas de crença, sejam com Deus ou sem Deus, estão muito ligados à nossa necessidade de ordem, de comunidade, de achar padrões, propósito no universo, sabe? Especialmente quando tudo parece um caos. A ausência de um Deus conhecido não apaga a busca por um sistema que dê alguma segurança simbólica. E essa mistura de crença, poder e identidade fica ainda mais forte quando a gente olha para a trajetória de alguns personagens. Aí o negócio fica interessante mesmo. Especialmente com a figura do Marcos. Ou melhor, Caleb. A jornada dele é um caso de estudo, né? Ele começa na Terra como soldado ateu, lutando contra os mitraicos. Ele e a parceira, a Mary, que depois vira a Sue, faziam parte do movimento ateu. Para fugir da Terra condenada, eles fazem uma coisa radical. Matam um casal de mitraicos devotos e roubam a identidade, a aparência deles. Assim, eles conseguem embarcar na Arca, a nave dos fiéis, para Kepler 22b. Uma infiltração para sobreviver. É uma premissa clássica, né? O disfarce. Mas o que acontece em Kepler 22b é que fica filosoficamente rico. No começo, ele mantém a farsa por necessidade para sobreviver no meio dos mitraicos depois que ele se separa da Sue e das crianças. Mas aí, aos poucos, alguma coisa muda. O Caleb, vivendo como Marcos, começa a sentir o gosto do status, da reverência, da sensação de propósito e principalmente do poder que vem com a posição de líder na hierarquia religiosa dos mitraicos. E ele parece gostar, né? As fontes apontam isso. Ele não só representa o papel, mas começa a se sentir atraído de verdade pela adoração que recebe, pela autoridade que ele passa a ter, mesmo sendo, na origem, um ateu que desprezava aquela fé toda. Exatamente. E a trajetória dele levanta uma questão central que uma das fontes coloca de um jeito bem provocador. Será que a atração pelo poder, pela liderança carismática, pela idolatria, funciona independente da crença teológica real? A fonte até questiona de forma retórica, meio incômoda. Será que muitos líderes religiosos, no fundo, são funcionalmente ateus, mais preocupados em manter o poder, a estrutura, do que com a divindade em si? Isso toca num ponto delicado sobre sinceridade, motivações por trás da liderança religiosa e por tabela de qualquer liderança ideológica. É uma suspeita comum essa, né? Do líder cínico que manipula a fé dos outros para se dar bem. Mas olha, as fontes que a gente analisou também trazem um contraponto importante que vem da sociologia da religião e que complica um pouco essa visão. Não é sempre só cinismo. De fato, essa perspectiva sociológica que está no material sugere que a coisa pode ser mais sutil. Líderes religiosos, para a instituição funcionar, para o grupo continuar unido, precisam inevitavelmente administrar a crença.
Isso envolve tomar decisão prática, negociar com o mundo real, lidar com gente que pensa diferente dentro da comunidade, gerenciar dinheiro. Esse papel de gestor pode, às vezes, fazer eles parecerem menos fervorosos, mais pragmáticos, até distantes daquela experiência de fé mais direta, mais emocional que muitos seguidores têm. Isso conecta com uma observação que também aparece nas fontes, talvez mais informal, mas que faz sentido. A ideia de que, no dia a dia, muitas vezes são os fiéis da base, os mais devotos, que parecem mais insistentes, mais focados nos detalhes do dogma, às vezes até mais radicais. Enquanto os líderes que administram a estrutura toda podem parecer mais moderados, mais preocupados com a estabilidade geral. Perfeitamente. É a diferença entre a fé vivida no nível individual ou de pequenos grupos e a fé administrada pela instituição. O líder precisa ficar equilibrando o mito original com as necessidades de gestão da comunidade. Isso pode dar uma aparência de distanciamento, de pragmatismo, que não significa necessariamente que o cara não acredita em nada, mas sim que ele tem uma função diferente ali no sistema. O Marcos, na série, encarna essa ambiguidade de um jeito extremo. Ele começa como um infiltrado totalmente cínico, mas talvez acabe se envolvendo tanto com o papel e com o poder que lhe dá, que a linha entre representar e acreditar fica borrada, até para ele mesmo. É uma exploração fascinante dessa dinâmica. E essa questão do dogma, né, que parece inescapável, seja ele religioso ou não, é outro pilar da discussão que as fontes tiram de Raised by Wolves. Uma das análises cita o pensamento do Sam Harris sobre o perigo do dogma religioso que não aceita questionamento. Mas a série parece ir além, cutucando a ferida do risco de um dogmatismo ateu. Exato. A personagem da mãe, a androide, é chave nisso. A programação dela, a missão, é clara: criar as crianças humanas longe da influência religiosa que, na visão da facção ateísta da série, destruiu a Terra. E para cumprir isso, ela toma medidas extremas. Ela proíbe ativamente as crianças de rezar, de cantar músicas com tom espiritual, até de mencionar conceitos religiosos. Ela tenta criar uma bolha de secularismo puro. A intenção é proteger, né? Baseada no trauma da guerra religiosa. Mas na prática vira uma forma de controle bem rígida. E isso não passa batido nas análises. Precisamente. A questão que surge e que as fontes exploram é: essa tentativa de impor um ambiente ateu à força, de erradicar qualquer manifestação de espiritualidade ou crença que lembre o passado religioso, não acaba virando, ironicamente, um novo tipo de dogma? Uma nova forma de repressão, de controle do pensamento, só que com outra bandeira ideológica? É como se a série perguntasse se dá para lutar contra o autoritarismo religioso sem cair num autoritarismo secular. Uma das fontes até liga isso à crítica do Harry sobre a moderação religiosa, dizendo que ela falha por não atacar a raiz do problema, que seria a fé sem evidência. Mas Raised by Wolves parece sugerir um perigo no outro extremo, uma reação tão fundamentalista contra a religião que acaba espelhando a intolerância, a rigidez que queria combater. Se a gente junta isso com o quadro geral que a série pinta, parece que ela usa esse cenário de ficção científica para levantar uma suspeita mais ampla sobre sistemas de crença em geral, sabe? Qualquer sistema religioso, antirreligioso, político, ideológico, que acha que tem a verdade absoluta e se sente no direito de impor isso aos outros, corre o risco de virar dogmático, intolerante e potencialmente violento. Simplesmente tirar a figura de um deus ou escrituras sagradas não parece ser, na visão da série e das análises, uma vacina automática contra criar novas regras rígidas, contra a tentação de policiar o que os outros pensam ou contra justificar a força em nome de um ideal, mesmo que esse ideal seja a razão, a ciência ou o próprio ateísmo. Então, juntando todas essas peças, o que Raised by Wolves oferece pra gente, segundo essas interpretações que a gente viu, é um espelho complexo, muitas vezes sombrio, das nossas próprias contradições. Vai muito além de androide, necromante e paisagem alienígena. Funciona como uma investigação profunda dessas tensões eternas entre fé e razão, indivíduo e comunidade, liberdade e controle.
E a dificuldade gigantesca de construir uma sociedade que funcione, que seja justa e que consiga lidar com a diversidade da experiência e da crença humana. Recapitulando os pontos-chave que surgiram das fontes, a gente viu como a série desafia a ideia de uma sociedade ateísta automaticamente racional ou pacífica, mostrando como o tribalismo e o dogma podem voltar com outras roupagens. Observamos como a necessidade humana por significado e por símbolos persiste, buscando preencher o espaço deixado pelas religiões tradicionais. E dissecamos a relação complexa entre poder, liderança e a sinceridade da crença, com o exemplo ambíguo do Marcus Caleb e a diferença entre a fé administrada e a fé vivida. A série deixou muitas pontas soltas, né? Com cancelamento, muitos mistérios sobre Kepler 22b sem resposta. Mas talvez a questão mais duradoura, aquela que continua ecoando das análises que a gente explorou hoje, seja uma reflexão final. Quase um desafio para a gente. Sim, a provocação que fica é essa. Se de algum jeito a gente conseguisse apagar completamente todas as formas de religião organizada que a gente conhece, que marcaram tanto a nossa história, o que realmente surgiria nesse vácuo? A gente chegaria finalmente num estado de pura razão, de política pragmática, de convivência harmoniosa baseada em evidência? Ou será que a nossa própria natureza humana, com essa busca interna por significado, por pertencimento, por narrativas que deem sentido ao mundo e à nossa vida, talvez até pela dinâmica do poder e da formação de grupos, levaria a gente inevitavelmente a inventar novas formas de fé, novos rituais, novos dogmas? E será que esses novos dogmas seriam talvez até mais perigosos, justamente por a gente não reconhecer eles como dogmas, por virem disfarçados de ciência, de ideologia política, de progresso ou de qualquer outro absoluto secular? Fica a dúvida, né? Fica a questão no ar, para cada um pensar a respeito. A gente agradece a companhia nessa análise de Raised by Wolves e das provocações que essa série tão singular deixou pra gente.